Fala pessoal, Rafael Duarte aqui, seja muito bem-vindo ao RD Med Residência. Obrigado pela confiança e saiba, esse curso aqui foi desenhado para que você esteja nos primeiros lugares, nos lugares mais competitivos para a residência médica no Brasil. Você sabe que o RD Med Residência mistura o que é mais tradicional, professores com décadas de experiência, que a gente mixou aí vindo de cursos conhecidos Brasil afora, com a nossa experiência com a educação médica americana, preparando para as provas nos Estados Unidos com muito sucesso. Esse mix do mais tradicional com o moderno, com neurociência e estudo inteligente, forma o RD Med Residência. Maravilha? Então vamos caminhar na plataforma para que você entenda como vai ser a sua rotina de estudos aqui como aluno do RD Med Residência. Primeiro, o nosso curso tem 40 semanas de duração, o curso extensivo. Beleza? Só que não são 40 semanas normais, são 40 semanas organizadas com revisão espaçada. Revisão espaçada é para vencer a sua curva de esquecimento. É a mesma teoria que a gente sabe que a gente usa para flashcards, a gente usa naturalmente de outras maneiras, que é trazer a informação novamente para a revisão. Isso é revisão espaçada intencional. Então, a cada 5 semanas, nesse curso de 40 semanas, a gente tem uma semana chamada de checkpoint, que é a semana do para tudo e revisa. Para você evitar acúmulo de materiais, frustração, ou se você está acompanhando bem, para você consolidar aquele conteúdo e fazer um caminho no seu cérebro. Então, 5 semanas de matérias novas, e eu vou explicar como é a rotina, na semana 6, para a semana do checkpoint número 1. Depois, na semana 7, começa uma sequência de mais 5 semanas. Na semana subsequente, para tudo, sem matéria nova, só checkpoint. E tem uma rotina bem determinada dentro da semana do checkpoint, tá? Então, o seu dia a dia de estudos, pessoal, vai ser seguir a semana de estudos, que eu vou abrir aqui. Nas terças-feiras à noite tem o nosso RD Question Night. RD Question Night é um evento de discussão de questões ao vivo, para pegar timing de prova, sagacidade de questão, raciocínio. O professor está ao vivo discutindo questões. A cada terça-feira, às 20 horas, é uma especialidade diferente. E o professor ele tende a trazer questões mais relacionadas às matérias mais próximas, dentro daquela especialidade. Mas o grande objetivo do Question Night é fazer questões junto, ao vivo, para raciocinar questões com quem entende, para saber pensar como o autor da questão. Então tá seguindo ali, se você tem Question Night terça-noite, não tem aula para assistir naquele dia. E um dos nossos objetivos foi exatamente distribuir as aulas de uma maneira tranquila, para que você não tenha muitas aulas por dia. Então geralmente você vai ter ali 1, 2 aulas por dia. Se fugir disso, é bem exceção. Tá? Então de segunda a sexta, 1, 2 aulas por dia, para que você tenha tempo de fazer questões, que é a coisa mais importante no seu preparo, e para fazer também flashcards, que é muito útil para a memorização. Vamos entrar aqui então na nossa plataforma e você está vendo que você pode clicar aqui na sua barra lateral, no seu dia a dia de execução de semanas, você vai clicar aqui em Ensino. Então clicando em Ensino, você vai em Aulas, tem a divisão por área e por semanas. A cada semana de estudo de vocês, a gente vai liberando uma nova semana, tá? Aqui é a primeira sequência de semanas até chegar à semana do checkpoint. A gente vai caminhar aqui até completar 40 semanas. Depois de 40 semanas do extensivo, a gente vai ter um intensivo para vocês participarem também. Maravilha? Então, eu vou entrar aqui na semana 1, vou entrar numa aula específica, de apendicite, por exemplo, aqui dentro da cirurgia, para que você entenda o que é isso de aula longa, aula curta, vínculo cerebral, visual memory e AnimaMed. O que é isso, gente? Isso é para facilitar a sua vida. E conforme você vai avançando no cronograma, a ideia é que todas as aulas do RD Residência tenham essas opções dentro de cada tema. Em linhas gerais, aula longa, na verdade,
é a versão normal, é a versão completa. Essa aqui, por exemplo, com 47 minutos. Se você quiser assistir ela mais rápida, de uma maneira mais dinâmica, eu tenho a aula versão curta, que é uma aula... as aulas são muito ilustradas, dinâmicas, interativas, mas é muito mais rápida. Então essa aula, por exemplo, de versão curta, ela tem aqui 15 minutos. Ao invés de 47 minutos para passar tudo, você pode consumir esse conteúdo em 15 minutos. Além dessas versões, existe também o vínculo cerebral. O vínculo cerebral é muito interessante, é algo que a gente aplica muito no preparo para os Estados Unidos, que é o mesmo professor que deu aquela aula, ele narrando flashcards. Então, vínculo cerebral são flashcards narrados, que você faz após a aula para consolidar e memorizar. Você pode fazer logo depois da aula, você pode botar para ouvir no carro, que você não precisa nem olhar. Você está ouvindo pergunta, tempinho para pensar, resposta, para elucidar, te puxar para raciocinar aquilo. Beleza? Você pode estar na academia, esperando alguma coisa e colocar os vínculos cerebrais, que inclusive você vai ver, a gente vai usar na semana do Checkpoint, revisão de todos os vínculos cerebrais. Então é muito, muito legal. Só que a gente traz duas ferramentas únicas no Brasil e que são muito populares nos Estados Unidos, que é o estudo por memorização visual e o estudo por animação. Memorização visual é o nosso Visual Memory. Ele serve para memorização, olha como o nome diz. Ele usa a técnica do Palácio das Memórias. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma história sendo contada, trazendo, vinculando o aspecto técnico que vai aparecendo nas caixas, nas boxes, a um dado lúdico da imagem. Então essa imagem, que para você talvez não faça sentido agora, ela vai gerar uma história, o desenho vai se formando aqui em 6 minutos. Você pode botar às vezes no 1.5, por exemplo, né? Porque a narração ela é lenta. E aí no final você tem uma imagem formada, tá vendo aqui essa imagem, que ela vai fazer sentido total para você e no seu cérebro, cada dado, ponto dessa imagem tem a vinculação com um aspecto técnico que foi sendo criado ao longo. Na hora da prova, quando você precisa do recurso de memorização, a imagem vem na sua cabeça imediatamente. Então, as complicações da apendicite, elas não são só as complicações da apendicite, elas são essa imagem na sua cabeça. E eu posso atestar, porque eu usei pessoalmente isso para estudar para as provas americanas, e muitos dos nossos alunos, milhares, usam também. Isso é algo grande, muito disseminado nos Estados Unidos. É impossível você esquecer. É algo que vai te colocar à frente dos concorrentes. Então o Visual Memory, ele é para memorização. Preciso usar o Visual Memory para todas as matérias? Não necessariamente. Pode ser para aquelas que você tem mais dificuldade, que são mais decorebas para você, que você erra mais questões de prova. Mas se você conseguir, sim, vai ser muito útil para você. Questões que você esqueceria, dados de decoreba que você esqueceria, você não esquece mais, porque forma ali uma imagem na sua cabeça, tá? Isso é neurociência, é uma técnica muito antiga de memorização, chamada técnica de Palácio das Memórias, e nós temos aí vídeos de todas as aulas narrados com aspecto técnico se formando ali para o Visual Memory. Além disso, dentro de cada tema, nós temos também o AnimaMed. E o AnimaMed, ele vem para mostrar a coisa acontecendo. Então, ele é muito útil para melhorar o seu entendimento. Porque você, quando lê ou vê uma aula, às vezes imagina algo acontecendo, aqui não. Aqui você vê a coisa acontecendo. O apêndice sendo obstruído, as bactérias proliferando, o apêndice rompendo. Então, você vai ter muita informação em alguns poucos minutos. Aqui, por exemplo, 5 minutos, tá? Nesse vídeo sobre apendicite, que vai trazer ali um estudo mais leve. Quando você está cansado, está de saco cheio, é mais tarde, ou é um assunto muito difícil para você de entender, porque aqui é apendicite, é até fácil.
mas daqui a pouco vai ser leucemia, linfoma, vai ser algo que para você é mais complicado, você pode botar o AnimaMed para facilitar o seu entendimento. Então, você vai consumir o conteúdo da maneira que funciona melhor para você. E se você quiser reforçar a memorização e entendimento, você tem o Visual Memory e o AnimaMed. São dois mundos criados só para você do RD Med Residência. Maravilha? Então você vai seguir semana a semana. Uma coisa importante a se falar nesse momento é que nós estamos no ano de 2026 na primeira turma do RD Med Residência. Você tem o privilégio de estar na primeira turma. Então, a gente vai liberando aqui semana a semana e nossa expectativa é de que até o meio do ano de 2026 as 40 semanas estejam disponíveis aqui para vocês. Mas você vai seguindo semana a semana e as aulas vão sendo liberadas para você, tá bom? Além das aulas, você vai ver que o nosso banco de questões não é um banco de questões comum. Nesse exato momento existem 20 mil questões, mais de 20 mil questões disponíveis para vocês, né? Mas todas as principais provas de São Paulo e do Brasil nos últimos anos já estão comentadas. A gente sabe que o que você precisa é de uma questão que te ensina fazendo aquela questão. Então, às vezes, não adianta você pegar um banco com 100 mil questões, não é que a gente não vai chegar a 100 mil questões. Existe uma equipe de especialistas acrescentando questões semana a semana, mês a mês. Mas, estatisticamente, os primeiros lugares nas provas, eles vão fazer em torno de 10 mil questões, tá? Durante todo o seu preparo. E existem estatísticas até que se você passar muito de 10 mil questões, começa até a talvez cair o seu rendimento, tá bom? Então 20 mil questões, que são os últimos anos das principais provas nacionais e de São Paulo, é mais do que suficiente para você ficar nos primeiros lugares da residência que você deseja. Agora existe um grande diferencial, que é o modelo de comentário das questões. Vou botar aqui 50 questões, vou criar o exame, e aí você vai ver. A ideia aqui é como nos STEPS, que é a nossa validação nos Estados Unidos, é que cada questão possa ser usado como um pedaço do livro. Cada questão possa realmente te ensinar e não só tentar te testar. Nos Estados Unidos, a gente tem um princípio que é o seguinte, sobretudo no início do seu preparo, você não usa a questão para se testar, você usa a questão para aprender. A questão é como se fosse um livro, ela não está te testando. Então você tem aqui as especificações da questão e do ano e tudo mais. Eu vou marcar aqui uma opção qualquer e vou seguir para o modelo de comentário. Isso é muito importante, porque todas as questões têm uma tabela resumo antes. Depois elas seguem para a discussão do caso em si. Depois ela segue para a discussão das alternativas, por que é errada. E depois ela termina com o nosso em suma, tá? Que é o conceito-chave que você tem que pegar daquela questão. É o objetivo educacional daquela questão. Então, vou para uma segunda questão aqui, marcar qualquer coisa. Você vai ver que ela segue o mesmo modelo. Tabelinha resumo, que é bem visual, para você marcar aquele conceito. Segue para a discussão do caso em si. Depois segue para a análise das alternativas. Depois segue para o em suma, tá? Então, o banco de questões, ele tem esse padrão internacional dos maiores e mais conhecidos bancos de questões do mundo, com cada questão, com um comentário completo, realmente para gerar muito aprendizado, seguindo sempre esse modelo de tabela, discussão de casos, discussão das alternativas e em suma. Beleza? Pegou isso aí? Maravilha. Então o banco de questões não é um banco de questões normal. É um banco de questões que gera muito aprendizado. Saindo do banco de questões, a gente vai agora para os nossos flashcards, que também não são flashcards normais. São flashcards que têm um comentário cuidadoso e expande a informação caso você precise, tá? Então, a gente tem aqui milhares e milhares de flashcards. Eu vou botar aqui o número de cards novos, por exemplo, 50. O número de cards totais, eu vou botar aqui, por exemplo, 100. Vou começar a estudar para que você entenda, tá?
E isso você pode fazer do iPad, você pode fazer do celular, você pode fazer aonde você estiver. E é muito importante que você faça flashcards. Então, por exemplo, a gente esquece 80% do que a gente estuda em 48 horas. Olha que ingrato. Você investe seu tempo, você dedica estudando, em 48 horas você tentar acessar aquela informação, você esqueceu. É para isso que existe o Vision Memory. É para isso que existe flashcards. É para isso que existe a semana do checkpoint. Beleza? Então, nos flashcards eu posso girar o card, eu tenho então informações aqui expandidas sobre aquele card, eu graduo, vou para o próximo, penso na resposta, viro o card, vejo a resposta, vou para o próximo, tento raciocinar a resposta, viro o card e sigo para o próximo. E alguns cards têm essa especificação aqui de cai muito. São os cards que têm informações que mais caem na prova. Os cards são baseados, em geral, no up-to-date, com imagens e tabelas também do up-to-date. Então você pode só ler a resposta inicial, ou se você quiser ampliar mais naquele conhecimento, você lê o restante do card. Beleza? E para finalizar, pessoal, vamos dar uma olhada nas nossas apostilas, que são livros que também não são normais, estão sendo liberados aí semana a semana, junto com as aulas. Eu vou entrar aqui numa apostila de cardiologia, uma apostila feita por mim, por exemplo, de síndrome coronariana aguda, e você tem apostilas assim altamente ilustradas, com um padrão didático que você não vai encontrar no Brasil em nenhuma outra fonte, tá? Então, as apostilas são feitas para facilitar o seu entendimento, para você ler fácil no computador, no iPad. E qual é o grande benefício de apostilas digitais? É porque ela está sempre atualizada. Você carrega só o seu iPad ou o seu computador ou o celular e você tem todas as apostilas na sua mão, tá? As apostilas, elas seguem um modelo ultra didático, tá? Olha o nível, por exemplo, se você quer aqui nesse caso diferenciar um infarto subendocárdico que tem uma oclusão parcial e necrose subendocárdica de um infarto transmural com supra de ST, onde você tem uma oclusão total da coronária e uma necrose da parede inteira do miocárdio. Então, ele é muito visual, são imagens e um padrão didático de imagem que você, eu garanto, não vai encontrar em outro lugar, tá? Então, a ideia é que você aprenda muito também com as imagens, tabelas, e ao final de cada sessão você tem a parte dos key points, que são bullet points que resumem aquela sessão, então key points da introdução. Se amanhã ou depois você quer revisar esse conceito de maneira rápida, você pode vir aqui no índice e caminhar só nos key points. Por exemplo, fisiopatologia, eu vou só nos key points de fisiopatologia, que são apenas os bullet points daquela parte. Se você quiser olhar as imagens e apenas os key points. Se é a anatomia coronariana e a localização de um infarto, eu posso ir lá só nos key points também, analisar apenas os bullet points que resumem, tá? Então são apostilas muito didáticas, né, e que evitam ser apostilas super longas. Elas têm explicações, tabelas e bullet points distribuídos de uma maneira mais simétrica para que você possa ler de maneira dinâmica, aprender sem acumular material, tá? Takotsubo aqui, por exemplo, ó, um balonamento cardíaco. Então, a imagem bem feita, pessoal, ela tem um papel muito importante no seu aprendizado, na clareza da sua mente, para você entender a fisiopatologia da coisa e te ajudar na hora da prova. Maravilha? Então, no seu dia de estudos, para a gente terminar aqui essa aula inicial de apresentação do RD Med Residência, para você que é aluno novo que chegou aqui agora, você tem semanas de estudo. Você vai seguir na segunda, quarta, quinta e sexta fazendo aulas, geralmente 1 a 2 por dia, flashcards e questões. Por que eu pulei a terça? Porque terça é dia do Question Night às 20 horas. É aula de discussão de questões. Cada terça-feira de uma especialidade diferente. Não segue o cronograma da semana necessariamente. É um especialista discutindo questões de temas mais próximos ali
daquilo que vocês estão estudando naquela matéria, naquelas semanas mais próximas. Passou 5 semanas, você entra na semana do checkpoint, que é a semana de para tudo e revisa. Bota a cabeça no lugar, zera de novo, se prepara para as semanas subsequentes, não acumula matéria, não se enrola, consolida o assunto. Sendo que dentro da semana do checkpoint, você também tem uma especificação do que fazer a cada dia. E aí eu vou te orientar aí no vídeo de orientação da semana do checkpoint, que está aqui também na plataforma. Então, se você quer saber o que fazer na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, dentro da semana do checkpoint, que acontece a cada 5 semanas, vai no vídeo de orientação sobre semana do checkpoint aqui na plataforma. Maravilha? Para qualquer dúvida, não hesite em nos contactar, em perguntar, nos dê feedback, para que cada dia essa plataforma seja mais excelente. Estamos aqui para te ajudar a ser aprovado nos primeiros lugares na residência que você desejar. É para isso que todos os detalhes aqui no RD Med Residência foram pensados com muito cuidado. Não é só jogar aula, é ter versões diferentes, modelos diferentes, técnicas de memorização. Não é só jogar flashcards, é ter explicação, é ampliar a informação no card, é sinalizar o card que mais cai. Não é só jogar questões e comentários, é colocar ali uma tabela emblemática que te facilita no aprendizado, é colocar um comentário completo que te ensina. Não é só colocar uma apostila, é colocar uma apostila que tenha didática, facilidade de leitura, que tenha imagens super didáticas. Esse é o RD Med Residência. Cuidado em cada detalhe. Parabéns por estar aqui e vamos para cima rumo à sua aprovação.